Olá, pessoas! Eu sou a Mira Neri e esse é o programa Mira na Carreira, o programa que vale aí a pena você assistir, onde nós vamos falar sobre mercado de trabalho, sobre carreira, sobre dicas do mercado de trabalho, de entrevistas, currículos, cheio de dicas para você realmente movimentar a sua carreira. Seja bem-vindo! E hoje o assunto, quando a gente fala de carreira, sempre nós temos inúmeros assuntos para abordar. Mas o mais pedido em todas as mentorias e caixinhas de conversas no Instagram, o mais pedido é como elaborar um currículo. Sim, nós estamos na era da tecnologia. Muitas coisas mudaram, né, com a evolução da tecnologia. A gente vai ter um programa onde a gente vai falar especialmente sobre LinkedIn, que é a maior rede profissional, mas nós não podemos ainda dispensar o famoso currículo. Hoje em dia a gente não utiliza mais o currículo fazendo entrega em recepção de empresa, mão a mão. Hoje em dia ele é enviado através de e-mails e várias plataformas que as empresas hoje em dia utilizam para fazer o recrutamento. Então, hoje em dia, muitas empresas, praticamente todas, elas utilizam vários tipos de plataformas para receber esses currículos e para fazer triagem através da inteligência artificial, que é o que manda hoje, né, em todos os mercados, inclusive no mercado de trabalho. E aí a gente precisa entender, se hoje ainda existe o currículo, a gente precisa entender como elaborar esse currículo com as informações corretas, interessantes, para que você seja chamado para uma entrevista de emprego. E hoje o programa a gente vai ensinar para você isso, como fazer um currículo top, como fazer um currículo para atrair convites para entrevistas de emprego. E a primeira informação que eu quero trazer para vocês é uma pesquisa em que a Cato, inclusive, que é um portal de vagas, né, bem conhecido, uma pesquisa que eles realizaram para entender qual que é a duração do momento de triagem. Qual que é a duração que um recrutador investe de tempo para olhar, examinar, triar um currículo? E na pesquisa saiu o resultado que essa etapa dura de 6 a 30 segundos. Gente, é muito rápido. E aí a gente pensa o quê? Hoje em dia, quando se abre uma vaga de um processo seletivo estruturado, os recrutadores costumam receber, em média, 200 currículos, 150 currículos para uma determinada vaga. É muito documento, é muita coisa. E aí, o que acontece? Desses 200 currículos ou 150 currículos, apenas de 8 a 10 pessoas, no máximo, são chamadas para uma entrevista de emprego. E o restante, todas são eliminadas no momento da triagem. Então, você, candidato, você, profissional, precisa ter esse tempo na mente na hora de elaborar o teu currículo, para que você consiga usar esse tempo de forma estratégica. Por isso é tão importante você saber o que colocar no teu currículo. E aí a primeira dica que a gente quer deixar aqui é: se o recrutador só tem até 30 segundos para ler um currículo e escolher para chamar para uma entrevista, o teu currículo de 5 páginas, você já viu que é péssimo e que não vai ser lido por nenhum recrutador.
E aí, às vezes, você pode falar, Mira, mas eu tenho 10 anos de experiência, 40 anos de experiência. Eu preciso fazer um currículo de 5 páginas. Não precisa. Você usando a estratégia correta, você consegue em 2 páginas, que é a indicação de no máximo 2 páginas um currículo deve ter, você consegue colocar todas as informações estratégicas, informações importantes no teu currículo. Vamos lá. A segunda dica para elaborar um currículo: fuja das formatações coloridas, fuja das formatações cheias de flu-flu, cheia de itálico. As pessoas colocam fontes, decorativas, fontes quase usadas em cartões, de aniversário. Não precisa disso, pessoal. O currículo, ele é um documento e você precisa tratá-lo dessa forma. Então, utilize sempre a formatação padrão, a letra formal padrão e o tamanho da fonte também é importante. Algumas pessoas que estão iniciando a carreira falam assim, Mira, eu não tenho nada para colocar no meu currículo. E aí, para eu preencher as 2 folhas, a pessoa acaba colocando a fonte 20, às vezes no currículo. Também não é necessário. E às vezes a pessoa que tem lá aquelas 5 páginas de currículo, usa a fonte 5 para colocar, para conseguir juntar tudo e colocar em 2 páginas. Também não é necessário e nem é adequado, porque não tem ninguém também que vai conseguir ler um texto, um documento com a fonte número 5. Então, o correto na fonte é usar no máximo, no mínimo, a 10 e no máximo a 12, tá? Então, mais do que isso não tem necessidade e essa, então, é o tamanho, vamos dizer assim, da fonte adequada para você fazer o teu currículo. Outro item muito importante, pessoal, é quando você for escrever seu currículo, não escreva com textos, fazendo aquele texto corrido. Lembra do tempo que o recrutador tem para olhar o teu currículo, o teu documento. E ele acaba fazendo uma leitura dinâmica. Então, para facilitar essa leitura dinâmica no teu currículo, escreva sempre em tópicos. Coloque sempre tópicos curtos falando sobre a descrição que você quer colocar, a informação. Use a divisão das informações através de blocos, para que fique muito mais fácil para o recrutador bater o olho e ver a informação que ele precisa. Muitas coisas são colocadas hoje em dia no currículo e muitas coisas são desnecessárias, pessoal. A gente vai começar a falar do primeiro bloco, que é os dados pessoais. Então, a gente recebe hoje muitos currículos contendo o endereço da pessoa, o CEP da pessoa, a data de nascimento, o número de CPF, o número de RG, o nome da mãe, o nome do pai. Nenhuma dessas informações são necessárias. E são até perigosas para você deixar exposto em um documento que é quase público, que é o currículo que você envia para vários e-mails. Não há necessidade. Então, aqui no bloco de dados pessoais, inclua somente seu nome e seu sobrenome. Inclusive, tem que estar no teu currículo o teu nome e sobrenome da mesma forma que você usa no teu LinkedIn. Se você não tem LinkedIn, novamente a gente reforça. Crie um perfil no LinkedIn, que é a maior rede profissional que existe. Você precisa estar lá, porque a tua oportunidade de emprego, com certeza, ela está lá na plataforma, tá bom? Então, aqui nos dados pessoais, então é nome completo, nome e sobrenome, desculpa, não é para colocar o nome completo. Não precisa colocar também a idade, você precisa colocar nome e sobrenome, o seu telefone, o seu e-mail e o link do LinkedIn, para o recrutador conseguir te achar com mais facilidade lá na rede. Então, é extremamente importante também você ter o cuidado na hora de digitar esses dados. A gente recebe vários currículos, pessoal, com telefone errado,
com o e-mail escrito errado e que a gente não consegue entrar em contato com o candidato, com o profissional. Às vezes vocês acham que isso não acontece, e acontece assim, ó, de montão. Então, muita atenção na hora de digitar o seu telefone, o seu e-mail, para que o recrutador consiga, de fato, entrar em contato com você. Outra dúvida que muitas pessoas perguntam é sobre foto. Mira, eu devo colocar uma foto no meu currículo? Não é necessário. Não é necessário, não tem nenhuma justificativa. Não vai fazer uma diferença na tua carreira, na escolha desse candidato, você colocando o teu currículo. Essa informação da tua foto no currículo não é um diferencial para você. Então, não tem necessidade de você colocar. Algumas pessoas falam, Mira, algumas empresas exigem, alguns processos seletivos exigem. Se realmente vier essa exigência, sim, você deve colocar, porém é importante também entender o porquê dessa exigência. A gente sabe que a gente tem, infelizmente, inúmeros tipos de preconceito e, às vezes, você colocando algumas informações como quantidade de filhos, até a idade, infelizmente, foto, essas informações podem ser usadas de cunho preconceituoso e acabar eliminando a chance de você fazer a sua venda numa entrevista de emprego. Então, não há necessidade de colocar essas informações e nem a foto, ok? Outro item que é muito falado na entrevista de emprego, né, para elaborar o currículo, o objetivo do currículo. A gente recebe vários currículos escrito assim, objetivo, busco uma oportunidade para crescer com a empresa, busco realizar um excelente trabalho, busco entrar nessa renomada empresa e fazer minha carreira. Um texto quase que sempre na mesma linha de raciocínio. Esse texto não serve para nada. Esse texto acaba só enchendo linguiça, ocupando espaço no teu currículo, que deveria ser ocupado com informações mais interessantes. Então, não perca seu tempo escrevendo um texto para colocar no teu objetivo. Objetivo é igual a vaga que você está pleiteando. Então, não precisa criar um texto para colocar no objetivo. O objetivo, você pode colocar sempre a vaga que você está procurando. Se você está se candidatando para uma vaga de analista de RH, você vai colocar o objetivo analista de RH. Se é uma vaga de engenheiro de processo, o objetivo é engenheiro de processo. Se é uma vaga de operador de produção, o objetivo é operador de produção. Escreva para que o recrutador consiga bater o olho no teu currículo e já saber para qual vaga você tem o perfil, para qual vaga você está concorrendo. Então, nada de texto comprido, nada de texto genérico, porque isso não vai te diferenciar dos outros candidatos. Outro item que é extremamente importante no currículo, que poucas pessoas sabem como utilizá-lo, é o resumo das qualificações. Ou resumo de qualificações, ou resumo de competências, cada um escolhe uma nomenclatura para isso. Mas o que é mais importante é você entender o que deve conter nesse bloco. Lembra? Nós estamos agora no segundo bloco. O primeiro bloco foi de dados pessoais, agora é o bloco de resumo das qualificações. Aqui é o início, onde você começa a fazer a tua venda, o teu marketing pessoal, a tua venda como sendo o melhor perfil para essa vaga que você está pleiteando. Então, aqui é onde você começa a colocar no teu currículo todas as habilidades, cursos, todas as tecnologias e metodologias que você domina, toda a parte de certificação que você tem, idioma, qual que é o nível do teu idioma.
Então, aqui no resumo da qualificação, você vai estar vendendo de fato as tuas competências técnicas. De fato, você vai estar vendendo um pouquinho das tuas hard skills, para você entender, fazer o recrutador entender das tuas habilidades, das tuas competências técnicas. Então, se você tem um inglês, é aqui que você vai colocar, e o nível desse inglês. Se você tem, por exemplo, uma certificação na área financeira, que é muito comum, é importante você colocar. Se você tem um conhecimento, por exemplo, em Power BI, no Excel avançado, é aqui que você vai colocar. E assim, várias outras qualificações, vários outros conhecimentos que você tem domínio. Sistemas, se você tem conhecimento no sistema SAP, em outro tipo de sistema, é aqui no resumo de qualificações que você vai colocar. Na mentoria, eu costumo chamar a atenção dos profissionais para essa etapa, para esse bloco do resumo de qualificações. Por quê? Porque quando a gente chega aqui, o profissional percebe que ele está desatualizado. Ele consegue perceber o quanto tempo faz que ele não faz um curso, que ele não faz uma atualização profissional, que ele não conhece um sistema novo ou uma metodologia nova. Então, é extremamente importante que você, profissional, que deseja realmente ser requisitado pelas empresas, você precisa ter um resumo de qualificações atualizado. Não adianta você colocar aqui um curso de digitação que você fez ou uma habilidade em digitação que você tem, porque isso já é o mínimo que se espera. Então, é importante você pensar um pouquinho quais são as qualificações, as competências, os cursos, as metodologias que você domina para você realizar as ferramentas que você utiliza no seu dia a dia, que você tem domínio para você preencher com um bom recheio esse bloco do resumo de qualificações. Porque é aqui que o recrutador vem e aqui é o momento que você vai fazer os olhos do recrutador brilharem e continuar, e instigar a curiosidade desse recrutador para continuar lendo o teu currículo, certo? O terceiro bloco do currículo a gente utiliza que é as formações escolares ou acadêmicas, certo? Então, aqui, nesse bloco, precisa conter a tua formação de pós-graduação, de graduação ou do ensino médio e também cursos técnicos. Então, aqui você precisa preencher com as tuas formações oficiais, vamos dizer assim. E o que deve conter? Tem pessoas que colocam lá, sou graduado em ciências contábeis, somente. É uma informação incompleta para o recrutador. Então, o correto é você colocar: sou formado em ciências contábeis, formei o ano da conclusão, 2022, e a faculdade, a universidade, a instituição que você concluiu. Então, sempre coloque dentro da formação acadêmica o nome do curso, a instituição e o ano que você formou. Sempre as formações mais recentes para as mais antigas. Então, se você tem um MBA, por exemplo, você vai colocar primeiro o MBA, depois a sua graduação. Quem tem curso técnico, da mesma forma, o nome do curso técnico, o ano da conclusão e a instituição. Sempre da data mais atual para a mais antiga. E vem o bloco principal do currículo, que são as experiências profissionais. É extremamente importante você saber elaborar e descrever a parte das experiências profissionais, porque é aqui que você vai vender de fato o teu perfil, mostrando que você tem a habilidade que a vaga está desejando, exigindo, que a empresa está exigindo. Aqui nas experiências profissionais, você também precisa
colocar na ordem da mais atual para a mais antiga. Deve conter o nome da empresa, um breve resumo da empresa que você já trabalhou. Como assim, Mira? Um breve resumo. Por exemplo, se você trabalhou numa empresa familiar, você coloca lá empresa A do ramo, empresa familiar do ramo de autopeças, que possui 3 filiais no Mato Grosso e possui 150 funcionários. Pronto. É um breve resumo para que o recrutador consiga entender a dimensão dessa empresa, o tamanho dessa empresa que você já trabalhou. Se for uma multinacional, melhor ainda, né? Então, você também precisa colocar uma multinacional no ramo de alimentos, por exemplo, com mais de 7.000 funcionários no Brasil. Com a minha atuação foi em Cuiabá, por exemplo, na unidade que tem 200 funcionários. Sempre faça um resumo da empresa. Depois do resumo da empresa, você vai colocar o cargo que você exerceu nessa empresa e vai colocar o período que você exerceu. Sempre colocando o mês e o ano. O mês e o ano que você iniciou e o mês e o ano que você finalizou ou mudou de cargo, que você finalizou aquela atuação. Porque às vezes a pessoa está na mesma empresa, mas ela passou por vários cargos. Então, é importante você colocar o tempo, o período que você ficou em cada cargo. Tem pessoas que costumam colocar assim, analista de RH, fiquei 2 anos, mas não coloca o período. O recrutador, ele precisa fazer a sua linha, a sua linha profissional, a sua linha do tempo da tua carreira. Então, é extremamente importante você colocar o mês e o ano que você iniciou naquela empresa ou naquele cargo e o mês e o ano que você finalizou ou que você saiu dessa empresa, ok? Mas mais uma coisa extremamente importante, tem pessoas que colocam somente o cargo. Trabalhei como analista financeiro e pula para outra empresa. É importante você descrever as suas principais atividades. Dependendo da empresa, do tamanho da empresa, um assistente financeiro não necessariamente vai realizar as mesmas atividades de um assistente financeiro de uma multinacional e vice-versa. Então, é importante você descrever, sim, quais eram as suas principais atividades, as suas principais responsabilidades. E é aí, nesse momento, que você vai também fazer a venda do quê? Dos resultados que você já obteve. E isso, pessoal, é a cereja do bolo. Pouquíssimos profissionais conseguem incluir no seu currículo os resultados adquiridos, os resultados que ele já forneceu nas empresas que ele já passou ou nos cargos que ele já exerceu. Então, é de extrema importância e é um diferencial para você, profissional, que consegue incluir os seus resultados. Então, não precisa ser resultados mirabolantes, mas traga na sua memória uma melhoria de processo que você implementou na empresa, ou um projeto que você encabeçou, ou um reconhecimento que você teve da própria empresa, um percentual, uma diminuição de custo, um aumento de vendas, um aumento de clientes que você captou. Tudo isso são resultados. E são esses resultados que vai fazer a diferença na hora do recrutador te chamar ou não para a entrevista de emprego. E aí é mais uma coisa importante. No currículo, a etapa do currículo é a etapa do o quê. E a etapa da entrevista de emprego é o como. Então, no currículo, na etapa do currículo, você precisa colocar o que você teve de experiências, o que você teve de resultados, o que você tem de competências, sempre pensando no o quê. Então, quando você coloca o resultado, o recrutador vai olhar aquele resultado. A pessoa, por exemplo, vai colocar lá que teve um aumento de 20%
em captação de cliente ou em fidelização de cliente do último ano, de um ano para outro ano. Essa informação é a informação que vai chamar a atenção do recrutador e o recrutador vai fazer a seguinte pergunta: eu quero chamar esse profissional para conversar, para fazer uma entrevista, para ele me explicar como ele conseguiu atingir esse resultado. Então, quando você coloca resultado no teu currículo, como a gente falou, é a cereja do bolo. É onde vai captar a atenção do recrutador e chamar a atenção dele para te convidar para uma entrevista de emprego. Então, a partir de hoje, comece a utilizar essa estratégia de colocar no teu currículo os teus resultados. Coloque sempre os resultados, os reconhecimentos que você já teve nas empresas que você passou, premiações que você já obteve, porque são essas informações que serão o divisor de águas na hora do recrutador te convidar para uma entrevista de emprego. Tá bom? E aí a gente tem vários tipos de resultados que você pode colocar. Você pode colocar, por exemplo, quem é de RH. Pode colocar um resultado que eu tive, realizei o treinamento internamente de 20 gestores no ano de 2022, fazendo assim uma redução de 10% no budget da empresa. Isso é um resultado que você pode colocar. Então, utilize sempre percentuais, sempre que possível, para demonstrar, trazendo números para demonstrar esses resultados no teu currículo. Porque são eles que vão realmente trazer um diferencial para você conseguir uma entrevista de emprego. Outra informação importante, que são algumas informações complementares, que alguns profissionais também esquecem de colocar no currículo, que acham que não é interessante, e são, sim, extremamente interessantes. Então, a gente já falou de cursos, de formações que você precisa colocar, mas você pode colocar também informações de trabalhos voluntários. Se você é praticante de trabalho voluntário, use essa iniciativa também para vender o teu perfil. Coloque o hobby, coloque livros que você lê. Então, todas essas informações, eles vão estar complementando na hora do recrutador fazer a leitura do teu perfil. Então, se você é praticante de ações de voluntariado, deixe isso claro também no teu currículo. Coloque lá que você ajuda no bazar da igreja, ou que você faz doações de cesta básica, plantio de árvores. Tudo isso pode enriquecer o teu currículo. E aí a gente chega no finalzinho do currículo, quando a gente utilizava também, antigamente, as referências profissionais. Essas referências profissionais, pessoal, não precisa mais, não é mais utilizável dentro do currículo. A gente não utiliza mais, o recrutador não dá mais atenção para essa referência. Mas, se você, enquanto profissional, quer mesmo assim colocar, preste atenção. Não coloque nome do pai, nome da mãe, nome do marido, do irmão, da cunhada, como referências profissionais, porque não são. Se você for utilizar essa etapa, esse bloco de referências profissionais, utilize pessoas, coloque profissionais, outros profissionais que tiveram contato com você, que trabalharam com você, um líder seu, um gestor seu, um par seu, e aí você coloque no teu currículo. Nunca, jamais coloque familiares, e é só o que a gente recebe nos currículos. É o telefone lá da mãe, do pai, da esposa. Então, isso realmente vai... não deixa o teu currículo atrativo. Não deixa nem profissional. Então, não coloque referências. Outra coisa, os recrutadores, hoje em dia, quando querem saber referências de um profissional,
eles utilizam o LinkedIn. Mais uma vez o LinkedIn. Por quê? Porque no LinkedIn existe um campo específico para recomendações, que são as antigas referências profissionais. Então, se você tem LinkedIn, solicite lá na rede para profissionais que já trabalharam com você ou que ainda trabalham, para eles fazerem uma recomendação sobre você, porque é lá que o recrutador vai buscar essa referência de como é de fato trabalhar com você, como é de fato a mira, vamos dizer assim, aquele profissional no local de trabalho, como é o relacionamento interpessoal, como é a liderança dele. E é através lá do LinkedIn, nas recomendações, é que o recrutador vai buscar essas informações. Aqui, a gente está falando de currículo para profissionais que já possuem, vamos dizer assim, 2, 3, já possuem uma carreira, né, profissional. Porém, a gente sabe que existe também a turma do primeiro emprego. Então, a gente também quer trazer aqui algumas dicas de como montar, Mira, meu currículo para quem não tem experiência. E como a gente recebe esses currículos hoje em dia? Com nome, endereço, a idade, o ensino médio completo, ou então coloca lá no currículo, cursando faculdade, e coloca uma frase, em busca do primeiro emprego. A gente recebe um monte de currículo dessa forma, quase nome de filme, né, gente? Em busca de um milagre, em busca, né, da felicidade. Aí eles colocam no currículo, em busca do primeiro emprego, somente. E a gente sabe que tem muita coisa que o jovem, que o estudante pode incluir no teu currículo. Não é porque você nunca trabalhou que o teu currículo tem que estar vazio. Vamos lá entender, então? Então, a dica aqui é que você valorize a sua vida escolar, a sua vida acadêmica, para que você também consiga se vender no mercado de trabalho. E aí, é claro, quem puder, é extremamente interessante que o jovem comece a sua carreira como jovem aprendiz, que é o que a legislação permite, dos 14 aos 24 anos. É uma excelente oportunidade, pessoal, para você adolescente, para você jovem, ingressar no mercado de trabalho. Outra segunda opção para o jovem ingressar no mercado de trabalho, os estágios. Então, você que faz curso técnico, você que já começou a faculdade, não deixe de aproveitar a oportunidade de iniciar um estágio, né, nas empresas, para que você realmente comece a entender como que funciona, né, o mundo do trabalho de fato, o mundo corporativo, para que você tenha a oportunidade de ir conhecendo vários setores da empresa, até para que você consiga identificar o que você mais tem familiaridade, para que você consiga identificar o que você realmente gosta, o que você quer para a sua carreira. Então, você jovem que nunca trabalhou, você pode se iniciar como jovem aprendiz ou como estagiário a sua vida profissional. E o que colocar nesse currículo, Mira? Aqui o que vai te diferenciar entre um jovem aprendiz ou entre um candidato que nunca trabalhou, um aluno entre outro, são as informações que você vai colocar no teu currículo. Então, a gente sabe que hoje em dia o ensino médio é cheio de oportunidades também. As escolas fazem feira, fazem congressos, feira de ciência, né? Feira de tecnologia, fazem congressos, fazem pesquisas diversas. Tudo isso tem que estar no teu currículo. Se você, por exemplo, participa do time de basquete da tua escola, é uma informação importante para você colocar lá. Se você faz trabalho voluntário na escola, se você foi líder, por exemplo, da sala de aula, líder da comissão de formatura, líder do grêmio estudantil, orador da turma,
Todas essas informações, pessoal, irão contribuir para vender o teu perfil. Porque quando o recrutador pega um currículo de um aluno ou de um estudante com essas informações, ele tem a interpretação que você é um estudante ou um aluno proativo, que você é um aluno que não quer somente receber, pronto, mas não, você é uma pessoa participativa, você tem um bom relacionamento interpessoal, você é ativo na comunidade escolar. Todas essas informações trazem um pouquinho do que vai ser você na empresa também. Lembre que a sua vida profissional, na maioria das vezes, ela começa lá na escola, ela começa lá na universidade. Então, quanto mais você tiver essas atividades, quanto mais você for ativo na escola, na universidade, como monitor de aluno, por exemplo, quanto mais você tiver essa atividade na escola e na universidade, mais fácil vai ser para você compor o teu currículo e ganhar uma vaga, ganhar um convite para ser chamado para uma entrevista de emprego. Além disso, você pode utilizar esses fatos para fazer a sua apresentação também, na hora da entrevista de emprego. Por exemplo, você pode falar muito bem assim, ó, sou do time de basquete da escola, participo dos campeonatos, o que me ensinou a ser disciplinado, trabalhar em equipe e ser resiliente. Olha quanta informação você trouxe através de uma prática de esporte que você fazia na escola. Então, a dica principal para o estudante, para quem está iniciando a vida profissional, é que você realmente valorize tudo que você já fez na escola, tudo que você já fez na faculdade, porque tudo isso são informações importantes que você pode compor o teu currículo, que será um diferencial para o recrutador olhar o teu currículo com outros olhos e te chamar para uma entrevista de emprego. Nós estamos chegando, pessoal, no fim do nosso assunto de currículo e eu queria, então, deixar como dica para vocês a leitura. Leia sempre. Quanto mais você ler, mais fácil você vai ter, mais facilidade você vai ter para elaborar o teu currículo, para elaborar uma carta de apresentação e também para fazer a tua apresentação. Uma das dicas principais para você elaborar o teu currículo é você colocar também palavras-chave nesse currículo. Mira, onde eu acho essas palavras-chave? No enunciado da vaga. Procure ler o enunciado da vaga. A gente costuma dizer que tem 3 máximas para você estar bem preparado para uma entrevista de emprego ou para um processo seletivo que começa pelo currículo. A primeira é: saiba tudo sobre a empresa que você quer entrar. A segunda, saiba tudo sobre a vaga. O que eles estão exigindo realmente dessa vaga? Quais são os requisitos? E ali no enunciado da vaga é onde você vai encontrar essas palavras-chave para compor o teu currículo. Por isso é tão importante a gente ter currículo personalizado. E a terceira máxima é: conheça você mesmo. Então, aqui a importância, novamente, que a gente está batendo na tecla do autoconhecimento. O quanto é importante você se conhecer. Você saber realmente quais são as tuas competências, saber quais são as tuas habilidades para que você consiga se vender da melhor forma possível. Pessoal, a gente tem vários assuntos para tratar com vocês. Eu espero realmente que vocês tenham anotado essas dicas, eu espero que vocês tenham gostado, apreciado essas dicas e que elas, com certeza, se você colocar em prática, elas trarão sim um diferencial para o teu currículo, para você receber convites de entrevistas, porque é ali no currículo que é o início do processo seletivo. É pelo currículo que você vai ser chamado ou não para uma entrevista de emprego. Então, capriche na hora de elaborar o teu currículo,
Capriche na hora de descrever tuas experiências, as tuas habilidades, as tuas formações e, principalmente, pessoal, não deixem de estudar, não deixem de se atualizarem, não deixem de buscar conhecimento em todas as esferas e todo tipo de conhecimento. É esse conhecimento que vai te diferenciar dos demais concorrentes. Nós estamos chegando ao final de mais um Mira na Carreira. Eu espero que você tenha gostado. Comente conosco aí no YouTube, comente no nosso Instagram, me sigam lá no Instagram que tá cheio de dicas, né? @miraneri, tá cheio de dicas para movimentar a sua carreira. E eu agradeço a participação, agradeço a audiência de todos vocês e eu conto com vocês na próxima segunda-feira.